Shabbat Shalom a todos. Muito bem, meus irmãos, nós estamos aí com a paraxá de número 48. Estamos para terminar, pela bondade do Eterno, mais um ciclo, dos estudos aí, das porções. E eu quero dizer aos irmãos que esse ciclo que está findando, ele trouxe muitas coisas para nós concernente à liderança. O Eterno, ele tem sido misericordioso, mas neste último ano nós vimos que a esquerda do Eterno, ele tem começado a levantar a esquerda. Nós convivemos, e por misericórdia e graça, um ótimo período aonde a mão direita dele estava estendida sobre nós. Mas a partir, então, desses últimos estudos, a começar do nosso pastor Gerson Barros, nós percebemos a diferença e esse movimentar da mão do Eterno, descendo à direita e erguendo a mão esquerda. É momento de ficar em alerta, é momento de prática rápida, é momento de ouvirmos e logo fazermos. Pois bem, a paraxá tem um nome de Shofetim, que significa juízes, e ela é compreendida, em Devarim, no capítulo 16, do verso 18 a Devarim 21, verso 9. A sua Haftará, ela se encontra em Isaías, capítulo 52, a partir do verso 12, e é isso aí. E a sua Brit Hadashah, nós encontramos em Atos, capítulo 3, a partir do verso 22 e ao 23. Isaías 52, 51, 12. Muito obrigado aí. 51, 12 a 52, 12. E na Brit Hadashah, nós temos aí Matitiahu, Mateus, capítulo 5, verso 38 ao 42, e o capítulo 18, verso 15 ao 20. Quero convidar todos a ler comigo, por favor, Devarim 16, a partir do verso 18. Designem juízes e oficiais para todos os seus portões nas cidades, que Adonai, seu Deus, dá a vocês, tribo por tribo. Eles devem julgar o povo com justiça. Não distorçam a justiça, nem demonstrem favoritismo, nem aceitem suborno, pois um presente cega os olhos do sábio e torce as palavras, da pessoa mais correta. Procurem a justiça, apenas a justiça, para que vivam e herdem a terra que Adonai, seu Deus, dá a vocês. Não plantem nenhum tipo de árvore como um tipo de porte sagrado ao lado do altar de Adonai, seu Deus, que vocês construirão. Da mesma forma, não erijam nenhuma coluna. Adonai, seu Deus, odeia isto. Finalizando, não sacrifiquem a Adonai, seu Deus, um boi ou uma ovelha que possuam algum defeito ou imperfeição. Isso seria uma abominação para Adonai, seu Deus.
Como vocês estão observando aí, no slide, nós temos aí, né, com o tema Senhora da Justiça, e aí está, né, essa divindade grega, né, representada aí, e o nome dela é Tênis. E eu quero falar um pouco, antes de entrarmos nos textos, para nós entendermos o porquê da justiça humana, no sentido de direito, de legislação de povos, está do jeito que está, e a sua origem ali, né, dentro do mito grego-romano. Prestem atenção, por favor, neste texto. Na mitologia grega, Temis, ela é a personificação das leis divinas, e ela é reconhecida pelo costume e pela lei, em contraste à justiça, leis e decretos humanos. Então, ela é vista como uma deusa guardiã dos juramentos dos homens e das suas regras. Era comum ser mencionada durante os juramentos dos magistrados. Realmente, quando nós víamos, né, as pessoas, assistíamos, né, os vídeos mais antigos aí daqueles que formavam, né, no curso de Direito, eles faziam menção do nome, né, dessa divindade grego-romana. É interessante como que, se tratando de mitologia grega, romana, pode ser citado, Wesley. Pode ser dito, pastor Gerson. Pode ser dito, pode ser citado. E é belo, e é bonito ser apresentado essa divindade, Israel. É bonito. Não há nenhum impedimento se você colocar o símbolo, né, dessa divindade, de fazer menção dessa divindade. E ela também foi, né, segundo o mito, né, a mitologia, ela foi a inventora das artes e administrava, né, sobre as relações adequadas entre homem e mulher. Ou seja, ela estava responsável e relacionado à base da família. Então, nós temos aí, ela regia, né, leis, ordenanças, os estatutos, mas também as questões entre marido e mulher, entre homem e mulher. E, principalmente, a base, né, da sociedade, que é a família. Ela também presidia sobre os juízes, que também eram chamados, né, Temistopoloi, ou seja, servos de Temis. A sua origem, ela é filha de Urano e de Gaia, e ela foi entregue à deusa da noite, cujo nome é Nix. E dentro do seu nascimento ali, devido à sua beleza, ela foi dada, né, a outro para cuidado e também proteção. E Zeus, vendo a sua beleza, ele faz algo muito forte com Temis. Ela guardou a sua virgindade. O objetivo dela era guardar a virgindade. E a deusa da justiça, né, que nós temos ela com esse título, né, com esse subtítulo, a deusa da justiça, ela não teve ali o seu direito de virgindade guardado. Ela foi violada. Zeus violou ela por várias vezes. Apesar de ser um mito, os filósofos, por detrás do mito, eles fizeram questão de fazer essa menção. Olha, essa justiça que nós projetamos, ela foi violada. Violada pelo Pai dos deuses. É muito mencionado na faculdade a sua beleza, a escultura da beleza feminina, às vezes ela é tida como a coxa direita, a patente. Nos relembra também alguém que tem umas marcas sobre a coxa.
E o intuito é idêntico desse ser que tem marcas, dizeres sobre a sua coxa, e quanto a ela, ela tem a sua coxa em evidência, e logo à direita. O seu quadril, como vocês percebem na imagem, demonstra ali, né, o culto ao belo, o culto ao corpo, ou seja, é alguém que cuida do seu corpo, né, pela forma na qual está aí. E o que nos remete essa origem desse mito? É que os gregos, essa questão de culto ao corpo, não é simplesmente uma beleza estética, não, vai além. Se eu estudo filosofia, se eu tenho conhecimento do estoicismo, se eu tenho conhecimento, né, de Aristóteles, dos seus dizeres, se eu estudo filosofia, se eu amo estudar, se eu amo ter conhecimento, né, tá aí até a origem, né, de filosofia, se eu amo ler, buscar conhecimento, Sandra Borbosinho, logo, aquilo que eu busco, aquilo que eu amo fazer, eu vivo aquilo imediatamente. Não era para representar apenas que a beleza do corpo humano, é claro, que tipificava também os deuses. Você não vai ver imagens de mulheres ali sem estar nesse contexto. Havia uma mentira? Não, os romanos e os gregos gostavam de mulheres volumosas. Bom, não é bem assim. E uma vez que estes homens e essas mulheres representavam divindade, logo o corpo ali tinha que ser tonificado. E não é muito diferente também da Torá de Moshe Rabbeinu. Como que era o líder? Ele podia ter algum defeito, se tratando de ser rei? Ele podia ter algum defeito? Faltando um dedo, como nós temos alguns países aí, que o presidente falta dedo? Faltando um pedaço da orelha? Como que é? Como que tem que ser? Aquele que é representante legal de uma divindade, como que é o representante legal do eterno na terra? Essa porção, ela vem tratar desses detalhes. Eu tenho um líder e ele, o líder da igreja, ele tem uma quedinha por mulheres. Já está reprovado como líder. Eu conheço um líder e a igreja está cheia e ele tem uma quedinha, Wesley, pelo lado financeiro. Lá o assunto é só financeiro. Ele está reprovado, santo. Eu conheço um líder e o negócio dele é rodopiar demais, muito parecido com candomblé, com umbanda. Ele também está reprovado, porque é nessa porção que fala adivinho. Não. Eu estou falando do movimento pentecostal e neopentecostal, meus irmãos, abertamente, adivinhando o CPF, adivinhando o seu nome e sobrenome, pessoa rolando por chão afora, igual na Umbanda, porque quando um crente ele é arrebatado no chão, e eu aprendi isso, quando ele é arrebatado no chão, quando ele levanta, pode ter certeza, uma grande revelação virá para toda a igreja ou para a própria vida do profeta ou da profetisa. Eu estou vendo em Israel pessoas rolando no chão igual um tronco, rola para lá, rola para cá, treme, parece que tomou um choque, Sandra, de taser. Sabe esse taser elétrico? Parece que deu no cara um choque elétrico, aí sai rolando para lá e para cá, falando palavras, balbuciando palavras que não tem nada a ver com o Espírito do Santo. Estão reprovados, estão reprovadas. Simples assim. E é agora, é nessa paraxá que o Eterno fala, olha, parou, viu, líderes? Parou, meu povo. Isso aí é adivinhação. Hoje, uma pessoa que rodopia, que gira igual helicóptero, que dá salto mortal, que planta bananeira, ele é tida como santo ali na igreja. Olha, aquele homem é o homem de Deus, a referência. Aquela pessoa é a mulher de Deus. Torna-se uma divindade na terra.
referência para outros, seguidores, curtidas, compartilhamento. Vocês não veem pastor Gerson sendo renovado, eu sendo renovado, Cristina sendo renovada, e os três falando ao mesmo tempo, e um guerreando com o outro. Não, porque Shaul já colocou ordem na casa. Vocês não veem os líderes da comunidade batendo a cabeça na parede, virando pirueta. Não, porque o Eterno colocou ordem na casa. Somos representantes legais do Eterno aqui em Mariana? Sim, nós somos. Mas existe uma peneira, e essa peneira é a Torá. O ser cheio do Espírito, o ser renovado pelo Espírito. Irmãos, é um rio, vou colocar para vocês, é um rio de águas calmas, por cima, por baixo, tem uma força tremenda, e só compreende o que eu quero dizer quem tem esses tipos de dons. Eu não estou falando que os dons não existem, mas o que ele transmite para as pessoas é tranquilidade, é paz, não é medo, não é insegurança. Se os gregos e troianos já sabiam que as divindades, os homens e mulheres, tinha que ter um perfil de tal maneira que ele dominava sociologia, direito da época e filosofia clássica, Wesley. Eles não eram comedor de angu com feijão comum, não, Wesley. As reuniões desse povo estoico eram dia ou dias inteiros em Israel, estudando filosofia clássica, estudando filosofia de outros povos também, a tal ponto que a Torá já foi colocada entre esses céticos, estoicos e filósofos, e ela foi debatida, discutida, foi sabatinada. E aí, irmãos nossos, judeus, helênicos, foram lá e aproveitaram da situação, aproveitaram ali da oportunidade, pastor Gerson, e com muita maestria e também com a linguagem retórica, com a homilia correta, eles souberam ali aproveitar todos os assuntos tratados e falaram, interessante, Moshe Rabbeinu também disse isso, Isaías também falou tal coisa, sem ser religioso em Israel, eles conseguiram conversar com os doutores da época, é claro que com um linguajar muito refinado, né? Dominando o grego, dominando o idioma local, sabendo da cultura local, sabendo das necessidades políticas, polis da época. Esse judeu que eu estou falando não é um comedor só de angu com feijão. Não, Sandra. É o povo do livro, Sandra. Sendo o povo do livro, se eu estudo, logo eu vivo. Se eu estudo, logo eu coloco em prática. Então, o meu linguajar, ele tem que ser, no mínimo, né, equiparado com o ambiente na qual eu estou. Quando eu estou no meio do mato, eu falo subir para cima, descer para baixo, e nós vai mesmo. É, uai. Mas quando eu estou com o pastor Gerson, doutor Paulo, e por aí vai, aí meu linguajar eu tenho que segurar um pouco. Eu não posso chegar perto de um rabino e chamar ele de você, ou de Paulão. E aí, Paulão? Não posso. Tem que ser mais refinado. Ah, pastor, mas isso aí é cultura, isso aí... Não, meu irmão, isso é Torá. O que a Torá faz conosco? Ela transforma um homem simples em um homem muito sofisticado com palavras e ações. Aonde eu quero chegar com isso? Essa paraxá aqui, ela fala, olha, eu estou colocando hoje para vocês uma peneira fina. Para ser líder tem que ter esses detalhes aqui. E outra, eu não aceito qualquer coisa, não. Ah, você está falando então de oferta. É, gente, mas não é só de oferta, não. Vamos entrar para dentro do texto. Vamos para águas mais profundas. Quando nós não fazemos isso,
os filósofos modernos e atuais, eles o fazem. Quando eu vejo as postagens, eu gosto de Clóvis, vou citar aqui o nome, eu gosto de Clóvis. Já observou a linguagem dele? Apesar dele usar termos joviais, mas já observou que o pano de fundo, a base dele, ela é polida? Aqui em Mariana, um vice-prefeito já falecido, ele chegou um dia e explicou a palavra evangelho no meio da praça, fazendo ali uma propaganda eleitoral. Os crentes levantou a mão para cima e falou assim: ele converteu, graças a Deus. E eu vi uma irmã, eu estava perto nesse dia, ela falou em línguas, escutando um líder político explicando e dividindo a palavra evangelho, ele usando a língua original dela, né, evangelho, e começou a explicar a palavra, e aí, em cima de uma palavra chamada de etimologia, ele fez uma retórica para todos os ouvintes que estavam naquela praça, inclusive eu. E ele falando, o nosso corpo, ele arrepiava, porque ele usou um linguajar, e esse linguajar é um linguajar na qual todos nós, evangélicos, agora vou colocar nós no meio, né, desse meio, deveríamos saber, pelo menos, a origem da palavra evangelho, né, em outros idiomas também. Né? É claro que ele não citou ali a Bessorá. Bessorá, isso aí está relacionado à linguagem, né, do Wesley, o Ué. Ele já vai para essa linha aí, ele tem um pouco mais de conhecimento do que esse líder aí, apesar da formação dele acadêmica. Ponto. Pastor, e aí, qual foi o resultado? Os evangélicos todos migraram para essa coligação, eles ganharam, é claro, e muitos acharam que ele converteu. E não era isso que aconteceu. Ele simplesmente explicou a etimologia de uma palavra. Com uma palavra ele ganhou os evangélicos de Israel. Com uma palavra. Eu já vi, aí foram vídeos de pessoas satanistas formadas em direito, não importa agora o curso, pode ser até arte cênica. Me desculpe a brincadeira e a turma da arte cênica, tá? E os professores de educação física. Não importa a sua formação ali, foi pintura, sei lá, sou formado em arte cênica e pintura, ok. Mas, para pegar o canudo no final, e eu falo como professor agora, você passou por um currículo ali, você passou ali por situações tão fortes, você aprendeu ali sobre sociologia, você aprendeu ali sobre o seu idioma, você aprendeu ali técnicas para ensinar, técnicas para observar como está o público na qual você está falando e como está o aprendizado. Então, você aprende sobre pedagogia, você aprende sobre psicologia, sem ser pedagogo, sem ser psicólogo, você aprende sobre as normas cultas do nosso vernáculo. Ponto. Você aprende. Você aprende como tratar as pessoas. Você aprende como montar uma palestra, uma fala, independente dos públicos. Você é alguém, vou usar até uma mensagem, nessa mensagem, uma palavra que o pastor Gerson tem um título aqui, e eu não sabia desse título, não. E como eu sou fã de carteirinha dele, o pastor Gerson, ele é um homem chamado de formador de opiniões. E eu não sabia que corre esse título do nosso pastor aqui em Mariana, eu não sabia. Agora eu sei. Formador de opiniões. Por isso que tem muitos que temem pisar aqui, temem conversar com ele de frente a frente. Formador de opiniões. Eu queria estar no meio disso, tá? Se eu ando com ele, eu tenho que começar a ter esse título também. Se eu estou aqui na congregação, eu tenho que imitar o meu pastor. Imitar o meu pastor, imitar aquele que me ensina, imitar a Deus. Então, voltando para a mitologia grega, essa divindade feminina aí, ela é aquilo na qual ela fala que ela é. Ela é aquilo na qual ela foi designada para ser.
apesar dela ter sido estrupada, forçada a divindade dela ali, ela continuou com o propósito ali de manter-se. Ela tinha tudo para rebelar-se, mas não o fez. Se um mito grego, gente, traz um ensinamento tão profundo como esse, eu não posso falar que a filosofia é esterco. Não, não é. Porque todas as ciências, em sua base, lá tem o dedo do Eterno. Todas. Todas as ciências. Todas. Vamos aprofundar? Todo o ismo que você escutou falando aí, até o satanismo, lá dentro, na sua base, o autor do conhecimento, do pensar, do filosofar, do conhecimento, por que não dizer da gnose, é o Eterno? Como eu uso esse conhecimento, eu sou o culpado, mas que o autor do pensar, do pensamento pensado, entendem? Você não é um ruminante, não, meu irmão. Por favor, aquele que me ouve aqui, você não é um ruminante, não, meu irmão. Entende? Comedor de capim, não, meu irmão. Você é um ser pensante, representante legal do Eterno. Ah, pastor, eu estou aqui lá no meio do mato, eu sou um irmão simples. Você é um irmão simples, mas é um ser pensante. Aonde quer que você esteja, na pintura, como um bom pintor, um pedreiro, eu limpo a rua, eu sou varredor de rua. Sim, você é um varredor de rua que tem faculdades mentais para poder mudar tudo aonde você trabalha, aonde você mora. Por quê? Porque nessa porção o Eterno fala, você vai construir juízes, oficiais, você vai designar, você vai separar, e esse juiz é para trabalhar nos portões. E aí está mencionado os portões nas cidades. Mas nós já aprendemos com os portões que estão também no nosso crânio. E nesse dia que eu fui dar esse estudo, os irmãos tiveram dificuldade para contar matemática básica, até o número 7, Wesley. Eles tiveram dificuldade para contar quantos orifícios temos que o Eterno fez, né, no nosso crânio. E ora foi 5, depois foi 6, foi 7, foi 8, e foram números imensos ali, foram ditos ali. E eu fui forçando a pergunta, o pastor Gerson vai lembrar desse dia. Até apresentaram, se não estiver enganado, uma criança, a igreja estava lotada, né? Falou em apresentar a criança, a igreja lota. Falou que é Torá, deixa para lá, né? Vamos lá. E aí, o que acontece? Nós tivemos dificuldade com matemática básica, aritmética básica, números cardinais, nós tivemos dificuldade com isso. E o povo lá fora dos ismos, esse povo que está querendo lançar o pensamento do arco-íris e por aí vai, uma parte desse povo estuda, entende, e eles sabem da bandeira na qual eles carregam. E é triste olhar para alguém da restauração, é triste olhar para ele, e ele não é juiz nem da sua própria vida, e quer ser juiz de outros. Como diz o meu povo lá da Barroca, ele não é nem um bom advogado, ele não é nem um advogado dele mesmo, e aí quer ser um bom advogado para os outros. Ele não julga nem as suas próprias causas e quer julgar a dos outros. Pois bem, então nós vemos que a divindade na qual está aí, o seu pano de fundo, o seu propósito, ela o fez e é ensinado nos 4 cantos da terra. Todo mundo que tem noções de sociologia, que tem essa matéria lá, vai ver sobre direitos e deveres. E aí todos irão passar por ela, ou pelo menos com uma das suas citações.
A Haftará, ela se encontra em Isaías, né, a partir do capítulo 51, do verso 12. E nós falamos, né, que este Shabat, ele é um Shabat especial, e também nós estamos em um período especial. Este é o quarto Shabat, depois de Tisha B'Av. Nós acabamos, né, de passar por Tisha B'Av. Todos que estão aqui na comunidade já ouviram o nosso pastor Gerson com seus estudos, né, anos anteriores, explicando sobre Tisha B'Av. Se você não lembra, vá lá e busque. Nós estamos em um período chamado de Shivá de Nihetman, ou seja, são 7 semanas de conforto. E nessas 7 semanas de conforto, nós falamos que existem 7 Haftarot, né? Entre Tisha B'Av até Rosh Hashanah. E todas as profecias relacionadas a ela, nós já comentamos sobre isso, traz conforto, e eu quero fazer também um adendo aqui, um acréscimo. Além de conforto, essas 7 Haftarot trazem também esperança para quem? Para Israel e o seu povo. Esse conforto e estas esperanças estão relacionadas a Israel e o seu povo. E aonde é que eu entro aí? Eu só entro aí, Wesley, nessas 7 Haftarot. Eu só entro nessa questão de conforto, Sandra. Sandra? É forte, é forte. Eu só entro nesse conforto aí se eu estiver ligado a Israel. Eu só entro nessa questão de esperança se eu estiver ligado a Israel. E quem é que me faz isso? Nós já aprendemos. Só Yeshua HaMashiach, ele faz isso conosco. O que eu tenho observado em outros grupos messiânicos, nazarenos e Bnei Noa e outros grupos? Querem as bênçãos de Israel sem estarem conectados com ele. Não basta eu querer estar conectado. Ah, eu quero. Não adianta você falar que quer. Não adianta eu me tornar um Bnei Noa e estudar a Torá. Não adianta. Se eu negar Yeshua HaMashiach, eu sendo estrangeiro, eu estou longe. Eu estou longe. O fato é, não basta o camarada, não, eu vou fazer uma circuncisão ali e vou me tornar um judeu. Calma aí. Quanto a nós que estamos nessa casa, nós entendemos o quê? Sem Yeshua, sem essa justiça, porque a Paraxá fala de justiça, e nós já aprendemos também nessa casa sobre as duas justiças, pelo nosso pastor Gerson Barros, novamente. E Paulo, em suas cartas, vão citar essas duas justiças. E a cristandade tem dificuldade com esses dois termos, ou com essas duas justiças. Eles chegam até a mencionar que a justiça que está nos evangelhos, né, na Bessorá, ela anulou a justiça de Deus. E aí é muito complicado, porque eu tenho que saber de que ele está falando. Quando eu citei anteriormente a deusa Tênis, e a sua origem rapidamente ali, quem está nessa linha de raciocínio acadêmico, todo mundo que está lá entende perfeitamente. A não ser que a pessoa comprou o diploma. Eu esqueci de mencionar isso. Nós temos médicos, professores que compraram o diploma. Nós temos pastores que compraram o diploma. A mensagem de hoje não é para quem comprou o diploma, é para quem foi escolhido e separado, formado de verdade para tal. Shoftim, essa paraxá, ela vem como essa peneira. Eu não estou falando para aquele que é comprado, financiado, patrocinado.
Não. É para aquele que tem a formação, tem a sua prática, foi selecionado, separado para ser um representante do Eterno. Primeiro, em sua própria vida, depois, dentro da sua tenda, da sua casa, depois, em meio às tendas, tribos, e depois, se tratando de nação. E eu quero aproveitar aqui agora, com relação ao consolo e esperança, é que o mundo está de cabeça para baixo. E se eu quero ser consolado, se eu quero sentir esperança, e nós estamos no mês, que é tido como mês amarelo, e esse mês representa muito. E é interessante que é neste mês que tem uma paraxá, cuja Haftará trata de esperança e de consolo. Muitos estão morrendo ou estão trancados dentro do quarto agora. Tem pessoas que têm dificuldade para conviver com outras, ela tem medo de gente, de conviver com gente, não consegue sair da porta do quarto, da casa. Uma vez que eu sou ligado a Israel, o próprio Eterno, através de Yeshua HaMashiach, traz consolo e renova a esperança, e aí não tem depressão, não tem estresse, e nem tem esse negócio de ficar tomando calmante e remédio tarja preta, porque eu sou consolado pelo autor da consolação. Eu recebo esperança pelo autor e por quem é a nossa própria esperança. Ele me pega no colo, e é no colo dele que eu choro, sem me trancar no quarto escuro. Há crentes no nosso meio que a depressão segue ele desde quando ele era criancinha, e eu disse que ele é crente, mas o estresse, a depressão, doenças psicossomáticas têm o seguido desde então, e deveriam ter sido eliminadas, extirpadas e resolvidas desde quando ele passou pela imersão. Desde esse período, na caminhada, né? E nós estamos no período de Techuvá, e é lógico, né? Nesse período e na caminhada de Techuvá, aquilo, através das 54 porções, 54 Haftarot, 54 dizeres da Brit Hadashah, soma tudo para mim aí, Wesley, por favor. 54 mais 54 mais 54. São textos e mais textos na qual você passou, meu irmão, e isso era para ter ficado para trás. Mas por que não ficou, meu irmão? A resposta é simples. Eu falo que eu sou algo que eu não vivo, eu não sou isso por dentro. Eu não tenho me policiado, que é uma das palavras que está também na Paraxá Shoftim. Eu policio a vida do pastor Gerson, eu acompanho o status do pastor Gerson, mas não acompanho o meu próprio status. Eu acompanho o status da Santa Gogozinho, eu vejo o que ela está fazendo, escrevendo, falando, onde ela está andando, eu cuido da vida dela e não cuido da minha própria. E aí está o problema, eu inverti as coisas. Primeiro eu olho para mim, Camila, me perdoe, para mim mesmo, redundância terrível. É nessa hora, meu irmão, que eu tenho que olhar para o meu próprio umbigo. Sim, eu quero usar esse termo agora, uma linguagem bem rural. Olhar para dentro, como que eu estou? Deixa eu ver como que eu estou como um juiz do próprio Wagner. Deixa eu ver como eu estou como próprio oficial ou policial. Porque, como juiz, eu decreto normas, eu estudo normas, eu amplio normas como juiz. E como policial, eu tenho que exercer aquilo que foi criado e estipulado. Vou desenhar. O juiz pega e cria uma constituição e os policiais, os oficiais, a guarda municipal, são eles que vão fazer, exercer aquilo que já foi decretado. Os juízes estudam a Torá, leem a Torá,
fazem halahá, aí uma palavra só para quem é messiânico de verdade. Eles fazem posek halahá, não vou explicar porque isso já tem esse ensino. Eles vão fazer ali todo esse ensino em cima, né, da Haftarah, da Torá, vão pegar a tradição oral, escrita, Torá oral, escrita, e vão colocar as diretrizes para que os policiais executem. Como que um policial executa? Como que um oficial executa? Ele chega e fala, ofício de número tal, decreto de número tal, faça-se, aconteça agora e já. Qual que é o decreto? Está proibido, a partir da Constituição de número tal, 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 constituinte, requerente, e aí vai com esses dizeres, sem te explicar os dizeres, sem te explicar o parágrafo, a linha A, B e C, que Israel entende isso que eu estou falando, e aí o que acontece? Se eu não fizer, Sandra, comigo, 1, 2, 3, porrete na testa, cacetete na testa, taser, e aí sim vou ficar rolando para o chão após um choque. E aí sim a minha testa vai ficar marcada com sangue meu mesmo, se eu fingir que não entendi a linha A, B ou C, parágrafo, se eu não entender o que está na Constituição. Por quê? O policial ele não vem para me explicar, não. O oficial que está ali, ele vem e decreta a norma, e aquilo passa, a partir daquele anúncio, a entrar em vigor. A partir de tal, entra em vigor o que está sendo anunciado. É claro que entre os oficiais, né? Vou voltar agora a algo aqui. Eles vêm e explicam aquela norma de uma maneira tal que aquilo vai ser executado rápido. Já os policiais, eles não têm essa função de explicar. Eles vêm, já lançam a proposta e o cacetete, ou melhor dizendo, a espada, né, já está ali. E a espada que está na mão dos policiais de Israel não é à toa. Não é à toa. Se não for exercido e cumprido aquilo, a espada vai ficar manchada de sangue. Porque a norma foi dada, a lei foi dita e ela tem que ser cumprida e à risca. E não tem como, pastor Gerson, eu ficar em cima do muro. Eu não quero fazer a lei. Não. Aquela espada que está ali é para mim fazer, querendo ou não, a força. E nessa paraxá está dito isso, meus irmãos, é a força. Primeiro vem os juízes, vem o estudo, depois vem os oficiais e aqueles que vão levar aquela norma para frente. Os policiais para ser executado imediatamente. E nós, da comunidade, já escutamos uma frase, desculpe, sobre fazer e fazer bem feito para que não haja juízo. Olha só que interessante. Shoftim, Deus usou a mulher com uma revelação que ela bate principalmente com essa paraxá. Ser feito e ser feito bem feito para que não haja juízo. E essa mensagem é para todos nós. Continuando, o policial, ele não vai ter um linguajar rebuscado, retórico. Ele não vai usar ali dos vernáculos, não. Vai chegar seco, vai ler seco e dizer, olha, ficar em silêncio, e você tem que ficar em silêncio mesmo, cacetete numa mão, arma na outra, apontada para o crânio da pessoa, algema com as mãos para trás, e você é intimado a entrar em um camburão e comparecer perante o juiz, se caso você descumpriu alguma norma. Não é se você quer, por favor, cidadão de bem. De acordo com o artigo da ONU, você tem direito, cidadão de bem, de comparecer diante do juiz A e B. Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa agradável, cidadão. Eu vim te buscar de carro aqui, você vai comigo lá na frente, entendeu?
Aí você olha qual que é o melhor horário para você, a senhora vê qual que é o melhor horário, porque você não pagou a pensão, e o Estado entende que você não pagou por alguma dificuldade sua, é claro, né? Você não pagou a pensão. É claro que a lei diz que você tem que cumprir, né, mensalmente, mandar ali, né, o leitinho para as crianças da sua antiga esposa e filhos. Só que é o seguinte, você passou o mês sem pagar, aí nós viemos te buscar, você vai perante o juiz ali, tá? Mas no dia que você puder, na hora que você puder aí, tá beleza? Só estamos te informando aqui, viu, queridinho, bonitão da mamãe? Não é bem assim, não. Porrete na testa, algema nos braços, jogado lá atrás, no camburão, igual um cachorro. Pronto. Fica uns dias retido, e se não pagar, vai ficar mais tempo. Ah, mas não tenho dinheiro. Se vira. Procura seus parentes, porque o seu filhinho está chorando e a sua ex-esposa te jogou na justiça. E a lei protege ela e os filhos seus. Ah, mas é aqui, vai ficar um bom tempo preso. E não vai ter carinho lá. Se um exemplo desse que eu estou dando é compreensível, desde um pedreiro que não sabe ler a um engenheiro, meus irmãos, imaginemos nós que estamos na restauração e que a lei está escrito, que a lei está escrita em nosso coração e em nossa mente. Então, nós já estamos em um momento que as cadeiras não podiam estar vazias aqui. Entende, meus irmãos? Nós estamos em um momento tal, sabendo como as coisas estão, que nós já podemos aprofundar e assentarmos juntos e discutirmos coisas profundas. Muito bem. Então, essa Haftarah, ela aponta, né, para Rosh Hashanah, que está bem diante de nós, e é um período que nós vamos pedir o eterno perdão por tudo. Só que esse período, e isto os rabinos costumam não mencionar, a pessoa ela estuda com eles, mas só entre eles tem esses segredinhos. Não são só os 10 dias temíveis, não. Tem 7 Shabbatot que você tem que vir preparando. Só que isso é só para eles lá. Você não vai ver isso aí sendo explicado. Às vezes o rabino explica isso daqui a 10 anos, que ele vai lá e fala: nossa, que estudo top, daqui a 10 anos. Pastor Gerson, você me menciona, interessante que o pastor Josué nos ensinou isso nos anos 2000. E nós estamos indo em alguns seminários messiânicos que agora que o rabino A e B estão falando coisas que nós ouvimos no ano 2003, 2004. 20 anos se passaram. E agora está vindo à tona como a grande revelação. Nessa semana eu fiquei preocupado com isso. Mas falei, por quê? Hoje, como pastor de congregação, eu entendo. A lentidão, o raciocínio lento das pessoas e o não querer, a má vontade e o dormir no culto atrapalha a liderança de ir adiante com o assunto. Pois bem, Isaías 51, 12. Abram, por favor. O Wesley vai ficar de pé e vai ler para nós. Isaías 51, 12. Quando o assunto é confortar, trazer esperança. Como que o povo está? O Eterno sabe. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, Deus tu, para ter medo do homem, que é mortal, Deus do filho do homem, tornará como fez. O Eterno fala: olha, homens mortais, eu sei dos seus erros, mas elas da vossa pequenez. Eu sei dos seus muitos pecados, eu sei. Por isso, 7 terços. Por isso, 7 semanas antes. Por isso, 10 dias temíveis. Por isso, de um dia de jejum.
Por isso, 54 partes, mais 54 partes, mais 54 partes. Por que, Eterno? Eu sei das vossas mazelas, mas sou eu mesmo, o Eterno diz, eu mesmo, reconheço as vossas mazelas, reconheço que vocês têm falhado como policiais, como oficiais, e falhado como juízes. Eu sei que vocês têm sido falhos nisso. Vocês têm sido vendidos. Eu disse que esse juiz, eu disse que esses oficiais não poderiam ser comprados facilmente, mas vou falar com vocês na lata. O WhatsApp, vocês foram vendidos e comprados aí fácil. O WhatsApp ganhou de vocês. O Instagram, sim, eu sei. O tempo que era meu foi embora. E a sua mente, que é minha, que eu criei, a sua mente, meu irmão, os neurônios seu, o seu corpo, o que o seu corpo produz, quimicamente falando, e o que o seu corpo recebe dessa mente pensante, é o seguinte: estímulo, resposta. Estímulo, resposta. Eu não tenho paciência em ouvir o senhor mais, pastor Wagner. Demora muito tempo. Eu tenho que ouvir vídeos de 30 segundos. Pastor Wagner, eu não aguento mais vídeos de 30 segundos. Tem que ser 15 segundos. Pastor Wagner, eu não aguento 15 segundos. Tem que ser 5 segundos. Pastor Wagner, seria bom se eu pregasse assim rapidinho, rápido, falando. Pastor Gerson, eu não aguento seus estudos. Tem que ser rápido, dinâmico, pum. Eu escuto muita coisa, eu vejo muita coisa, e eu estou fazendo com o Eterno o seguinte: Eterno, estou rolando, tá, com o meu dedinho, entendam quem estiver entendendo, estou rolando a vida. A música lá do Zeca Pagodinho, deixa a vida me enrolar, vida rola eu. Já ouviu essa música? Deixa a vida me enrolar, muito bem, rolando com o dedinho, a piadinha que eu inventei agora, Israel. Rolando a vida. E aí, a minha mente, ela é cauterizada. Muita informação, e as informações são informações tolas. E os meus passos, em cima dessa informação tola, eu vou ficar andando oscilante de um lado para o outro, cambaleando de um lado para o outro, e serei rapidamente reprovado. Sim, rapidamente reprovado pelo próprio Eterno. Mas por que reprovado? Porque eu tenho que saber quem é o Eterno. Eu tenho que entender a palavra dele. Eu tenho que sair da papinha, e não conseguimos sair da papinha. Quando eu vejo vídeos falando de uma geração zumbi, eu vou falar com vocês, tá? Não é de outras igrejas, não. É da nossa própria. Eu vejo irmãos igual um zumbi, sem vida. Cérebro. Babando. Você menciona e ele te escuta, mas, sabe? Você ensina, mas ele continua andando e batendo de parede em parede, como um zumbi. É um morto-vivo? Sim, um morto-vivo. E o Eterno me falou: existe pessoas sem alma, só esqueceram de cair. Pastor Gerson fala sempre quando chega Devarim: eu quero entrar. Eu não quero que o pó do meu corpo fique misturado com o pó do deserto, enquanto nós estamos com essas paradas de 42 estágios de Techuvá até chegar na terra prometida, até chegar no encontro com Mashiach. Muito bem. Irmãos que me ouvem, que o Eterno venha abençoar cada um de vocês, guardá-los, protegê-los, em o nome de Yeshua, o nosso Mashiach. A todos, um Shabbat Shalom. Nós temos um Senhor da justiça, nós temos Yeshua, a nossa própria justiça, e justiça viva, e Ele está bem no nosso calcanhar. É uma palavra que eu estou utilizando, né, e repetidamente, né? Então, que o Eterno abençoe cada um de vocês que me ouvem.